Bom dia, aqui estamos para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para cada um de nós. Sabemos que essa palavra, a qual Deus irá dizer aos nossos corações, ela que nos dará força, a força em que nós precisamos para vencer mais esse dia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abra o nosso entendimento para que possamos ouvir, mas não só ouvir, Pai. Não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, conhecedores. Nos ensina, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento espiritual. Abra os nossos olhos para que possamos ver no Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 26, no versículo 49. Hoje o Senhor ele tem muitas orientações para nossas vidas. Aqui no versículo 49, ele diz assim: E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Esse texto, aqui no capítulo 46, Jesus está falando com seus discípulos acerca da crucificação. Ainda eles estão sem entender sobre o que Jesus está falando. Mas aí o Senhor Jesus, ele vem contando para os seus discípulos, que está ali chegando a hora dele, e que ali no meio deles há um que irá traí-lo. Entenda que Deus, ele sabe de tudo. E Jesus é o próprio Deus. E ele sabia que ali no meio dele havia um traidor. E ele já sabia que iria acontecer exatamente isso que nós acabamos de ler. Olha o que está dizendo. E logo aproximou-se dele, e logo aproximou-se de Jesus. E disse: Eu te saldo, Rabi, e beijou. Aí o versículo 50 diz: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui eu consigo, tentar imaginar o que aquela cena. Jesus sabia quem era o traidor. Jesus deu a oportunidade para o traidor se retratar. Mesmo assim, ele não quis. A gente percebe que ele não quis porque ele aproxima-se de Jesus e ele diz: Eu te saldo, Rabi. Ele já havia combinado com os soldados, com aqueles que queriam matar Jesus, que queriam prendê-lo. Ele já havia combinado com eles. Qual seria o sinal que ele daria acerca para mostrar quem era Jesus? Porque onde Jesus estava sempre havia uma grande multidão. E aqui no início o texto ele relata que estava tendo a festa da Páscoa. Então havia muitas pessoas e para que não acontecesse, segundo eles, uma injustiça, de pegarem o homem errado. Então, o combinado foi que ele iria se aproximar de Jesus. Algumas traduções dizem que ele o beijaria, e essa aqui diz que ele sauda a Jesus. Quando ele chega perto, ele sauda Jesus, chamando ele de Rabi.
E outras traduções diz que ele se aproxima de Jesus e dá um beijo em Jesus. Agora entenda, o entendimento, a visão a qual essa pequena pessoa vê. Saber que aquele é o traidor. Saber que é aquele que está entregando ele à morte. Ele ainda consegue dizer, amigo, olha o versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, é necessário, sabe, ter um amor imensurável, inigualável. Você olhar para um traidor e o chamar de amigo. É algo que só Deus, para conseguir fazer e ensinar o ser humano a fazer. Ele sabe de tudo. E ele sabe como fazer tudo, né? Então, é algo que me chamou a atenção exatamente nesse versículo. Porque o ser humano, ele é tomado por tantos sentimentos. O ser humano ele é tomado por tantas emoções. E a gente percebe que a maioria não sabe lidar com as emoções, com os sentimentos, e isso ocasiona uma frustração tão grande que às vezes aquela pessoa a qual está passando a frustração, ela não percebe, sabe? E é a partir disso que ela não percebe o quão perdida ela está, eu consigo ver o distanciamento a qual ela acaba se acometendo de Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, Ele é amor, Ele é paz, Ele é longanimidade, Ele traz tudo de bom para a minha vida e para a sua vida, sabe? E eu consigo entender que aqueles que estão próximos a Jesus, eles correm o risco de cair. Eles correm o risco de ser hipócritas. Eles correm o risco de trair Jesus, de deixar Jesus. Mas também eu entendo que aqueles que estão em Jesus, porque há uma diferença entre você andar com Jesus, entre você estar perto de Jesus e você estar em Jesus. Quando nós estamos andando com Cristo, estamos próximos a Cristo, corremos o risco de traí-lo, de virar as costas para Ele. Mas quando nós estamos nele, não há essa possibilidade. Quando nós estamos nele, não há como. Não há como esse amor não nos contaminar. Não há como, né, esses dons lindos que o Senhor Jesus tem, não há como Ele não nos encher. Porque tudo aquilo que a gente busca, a Bíblia diz que a gente encontra. Então, quando a gente se aproxima de Jesus, é porque a gente está buscando algo. Quando a gente se aproxima dele, é porque a gente está querendo algo que ele tem. Então, se a gente só se aproxima, a gente corre o risco de negar Jesus, de se tornar um traidor, de
ser um hipócrita e apenas falar e não viver Cristo. Falar de Cristo é algo, vamos colocar, é relativamente fácil falar. Eu posso aqui estar falando uma besteira? Posso. Não sou eu perfeita. Cristo, ele diz que ele me aperfeiçoa a cada dia. Mas eu sei, eu percebo que falar de Cristo é fácil. Difícil é estar em Cristo. Difícil é fazer o que Jesus fazia. Nossa! Chamar o traidor de amigo. Amigo. Ele diz, Jesus, porém, lhe disse, amigo, que viestes? Então, aproximando-se a eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Entenda que Judas era um dos discípulos de Cristo. Sentava na mesa com Jesus, ele comia com Jesus, ele dormia com Jesus. Mas podemos perceber pelo texto que ele não estava em Jesus. Porque se ele estivesse em Jesus, como ele conseguiria? Lá no versículo 7, vamos lá no 6, porque teve algo ali que chamou a minha atenção. No versículo 6, e diz assim, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Aqui está um ponto a qual Jesus quebrou paradigmas daquela época, sabe? Jesus, ele estava em Betânia e ele estava exatamente na casa de Simão. Mas o interessante é que ele estava na casa de Simão e esse Simão, ele era leproso. Sabe, aqui eu entendo que Jesus, ele quebra todos os paradigmas daquela época. Sabe, porque naquela época um leproso, ele deveria estar afastado da sociedade. Ou seja, o leproso, ele não se misturava com a sociedade em geral. Aqui no texto, né, ele não diz onde era essa casa, mas pelo entendimento que se havia na época, essa casa era retirada da cidade. Porque o leproso, ele não poderia estar no meio da sociedade. Mas Jesus estava na casa dele. Você entende? Aquele que estava afastado de Jesus, aquele que estava sendo excluído da sociedade, Jesus, ele vem para trazer ele para perto, para retornar com ele para a sociedade. Entenda que ali ele já quebrou paradigmas. Jesus estava na casa de um leproso. Aí continua dizendo, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. Quando ele estava sentado à mesa, e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois esse unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Então, eles se indignaram, porque a mulher pegou aquele vaso com aquele unguento
e se prostrou diante de Jesus. Entenda? Imagine a cena, Jesus sentado, aquela mulher, ela chega, ela se prostra diante de Jesus para para jogar aquele óleo em Jesus. E os discípulos, eles ficam indignados. Perceba, eles ficaram indignados pela ação da mulher? Não. Aquela mulher, ela estava em busca de algo a mais. Senão ela não iria se prostrar. Mas os discípulos se indignaram por causa do valor que custava. E Jesus, ele chamou a atenção deles e disse para eles: os pobres estão sempre aqui, eu não vou estar. Entenda a hipocrisia daqueles que estavam com ele. Embora ele ficou aquele período ali ensinando para eles, eles não estavam em Cristo. Não sou eu que estou dizendo. Quando refletimos no texto, nós percebemos isso. Percebemos isso quando a indignação entra no coração daqueles discípulos por causa do valor. Perceba, não é de hoje que o ser humano vive correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas materiais. Pois é, entendemos que lá no princípio, lá quando Jesus ele esteve aqui, aconteceu também. E nós entendemos que ao caminharmos mais, a gente entende que nós precisamos orar e vigiar. Porque nós estamos propícios a ser um hipócrita se nós não estivermos em Cristo, não com Cristo. Os 12 estavam com Cristo, sentavam-se à mesa com Cristo, comia, dormia e andava com Cristo. Então, nós precisamos entender que não é somente estar. Não é o fato simplesmente de eu estar na igreja, que eu já estou bem, que a minha família já está, eu indo lá na igreja já está bom. Não, não está não. Nós precisamos não só andar com Cristo, precisamos viver Cristo. Esta mulher, ela se lançou, sabe? Ela se prostrou. A ação dela foi bem vista por Jesus. Ele não estava olhando para a quantia em dinheiro que aquilo ali representava. Porque tudo é dele. Tudo pertence a Deus. Jesus é o próprio Deus. Tudo pertence a ele. Então ele não estava olhando o valor. Ele estava olhando a ação. A ação daquela mulher fez toda a diferença. E quando Jesus ele entende que os discípulos eles não estavam nele. Jesus entendeu, porque Jesus sabia de tudo. Tanto é que ao caminharmos um pouquinho mais no texto, Jesus ele fala: um de vocês vai me trair. E um começa a olhar para o outro e falar: quem que vai trair? Aí Judas disse para Jesus: acaso sou eu? Jesus disse: tu sabes. Não, perdão, Jesus não disse tu sabes. Jesus disse: tu o dissestes. Também é quase a mesma coisa, né? Então, assim, quando você analisa toda essa circunstância, Judas, ele foi até aqueles que queriam matar Jesus e perguntou quanto que ele receberia. Ele estava com Cristo, tá? Ele andava com Cristo. Mas ele foi até os soldados, ele foi até os inimigos de Jesus, aqueles que queriam matar Jesus. Judas, ele foi lá para perguntar
quanto que ele ganharia se ele entregasse Jesus. Ali na festa da Páscoa, ele chegaria, daria um beijo nele, saudaria ele, Rabi, saudaria ele, e aí os caras, né, os soldados iam lá, pegaria ele, prenderia ele. E assim ele o fez. E aí ele planejou tudo do jeito que ele queria fazer, e foi lá e fez. Na hora que Jesus está sendo preso, um dos discípulos, ele corta a orelha de um dos soldados, e Jesus fala, não, faz isso não. Guarda essa tua espada aí. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não é essa espada que é para ser usada. A espada que é para ser usada é o verbo da palavra. Então, Jesus, ele acalma e diz, não façam nada. Tudo isso que está acontecendo é a vontade do Pai. Por acaso vocês acham que se eu quisesse, eu não poderia pedir ao meu Pai para mandar um exército de anjos aqui destruir todos esses soldados? Então Jesus está dizendo para ele, olha, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Estou aqui para fazer a vontade do Pai que me enviou. E a vontade dele é essa, porque eu já tinha orado, em outras palavras, né? Eu já tinha orado ao Pai, já tinha clamado, já tinha dito para ele, mas já tinha dito também que eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Eu não estou aqui para simplesmente falar, somente falar, não. Eu estou aqui para viver aquilo que Deus planejou para que eu vivesse. Entenda, tudo isso aconteceu para que eu e você entendesse que Jesus hoje não quer que nós sejamos um Judas. Judas teve oportunidade. Jesus o chamou de amigo. Ele não quis. Pedro negou Jesus, mas Pedro quis. Pedro não quis mais ser hipócrita. Ele quis viver Cristo. E ele fez história. E a história de Judas terminou. Porque ele mesmo tirou a própria vida. Então, que eu e você não sejamos somente um seguidor de Cristo. Que nós não fiquemos olhando Jesus de longe, mas que nós queremos, como essa mulher, se prostrar a Jesus. Querer mais de Deus. Buscar mais de Deus. O Senhor, Ele não está interessado no que nós vamos levar para a igreja. Ele não está interessado no que eu vou levar. Ele está interessado no que eu vou buscar dele. Mas não financeiramente falando. O que Deus quer de mim e de você é uma verdadeira adoração. Uma verdadeira busca. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Jesus queria dos discípulos. Que Deus ele possa achar em mim e em você ações a qual seja como a dessa mulher. Que nós possamos agradar o coração de Deus com as nossas ações. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é tão lindo. Teu amor é tão imensurável. Não há como medir o teu amor. E é impossível que aqueles que se aproximam e que buscam mais do Senhor, não vivam o Senhor. Oh, meu Deus. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado por nos mostrar, Pai, o que é ser uma pessoa hipócrita. Oh, Deus, nos ajude, Pai, para que não sejamos hipócritas, mas para que verdadeiramente conseguimos viver a Tua palavra,
viver e demonstrando obras para o teu reino. Oh, Pai, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é aquele que me ajuda, que me consola, é aquele que me dá força, que me conduz. E por isso, Pai, eu te agradeço de todo o coração, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.